Vamos deixar nossas Bíblias abertas aí no Salmo 139. Nosso estudo dessa manhã, como eu falei ontem, ele é um estudo que não é da minha autoria. Ele vem do século XVIII, né? Velho só na idade, mas é extremamente atual, já que trata de coisas eternas. Então, o Salmo 139, versos 23 e 24, que são muito conhecidos. Inclusive, a gente de vez em quando canta eles também. É quando Davi faz esse pedido a Deus aí, no verso 23 e 24. Vamos ler todos juntos, para acordar? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa também deve ser uma oração nossa, né? Aqui é o desejo de Davi, é um salmo que fala sobre a onisciência de Deus, ou seja, Deus é aquele que tudo vê. Vocês viram que tem um trecho aqui que fala que trevas e luz para Deus são a mesma coisa, mas não é no sentido de que Deus aprova tanto que é ruim quanto que é bom, mas é no sentido de que Ele vê tudo. Então não existe escuro para Deus, Deus não precisa de lanterna, Deus não precisa de luz extra. Ele é capaz de enxergar absolutamente tudo, inclusive o mais profundo dos nossos corações. Aquelas coisas que nós escondemos de todo mundo, Deus tem total acesso. Os pensamentos mais loucos que você possa passar na sua cabeça e na minha, mais toscos, os pecados mais escondidos, Deus é capaz de enxergar, perceber e saber. Portanto, Ele ainda é aquele que conhece a gente melhor do que nós mesmos. Por isso que eu disse ontem, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Não é porque nós somos deuses, mas é porque nós somos criados por Ele. Quanto mais comunhão com Ele, mais conhecê-lo, mais andar na luz dEle, mais nós somos capacitados a nos enxergar. E o tema dessa manhã do nosso estudo é justamente sobre isso. Jonathan Edwards, grande pastor lá do passado, homem de Deus, de uma mente extraordinária, ele escreveu, tem um trecho de um livro dele, foi escrito em 1788, mas é muito importante para nós hoje, que é Sondando Sua Consciência. Ou seja, o objetivo desse estudo, dessa meditação aqui, é você se enxergar. E como eu disse ontem, é difícil a gente se enxergar, porque o nosso coração ele é pecaminoso, ele é um coração enganoso. Então você não pode confiar em você. Assim como Davi pede a Deus que ajude ele a se sondar, nós também devemos pedir, porque se a gente fosse se avaliar só por nossa visão, que é falha, a gente acaba tendo um conceito errado acerca de nós mesmos. Então, esse salmo guia aí o nosso estudo, mostrando que Deus vê tudo. Quando Davi fala lá, né, pedindo a Deus, sonda-me, ó Deus, não é que Deus não conhecesse alguma parte dele, mas Ele é quem não poderia se conhecer completamente. Então ele pede a Deus, assim como todos nós aqui. Tem muita coisa ruim dentro da gente, né? E ontem eu até usei a frase de Spurgeon: se alguém fala mal de você, não se preocupe que você é pior do que aquilo que estão falando. Eu sei que é meio chocante essa frase, mas a ideia é você saber que você é sempre pior do que você imagina. É você se enxergar mesmo, e se enxergar e ver as próprias imperfeições. Porque ver a gente melhor do que a gente é, o mais inteligente que a gente é, isso é muito fácil. Nosso coração já segue nessa direção. Mas enxergar mesmo, botar a cara assim para bater, como se diz, né? De frente a frente com o espelho, dar a mão à palmatória e reconhecer a própria culpa e os próprios pecados. Então a ideia é que você cresça nesse sentido de se analisar, principalmente à luz da palavra de Deus. É o estudo que já começa dizendo: baixa sua bola, porque o único santo perfeito em tudo é Deus, nós não. Então ele coloca aqui, eu vou destacando algumas partes, também se vocês quiserem comentar algo, podem interromper. Mas diz assim: obviamente o salmista não está implorando que Deus sonde, né, para que ele possa obter qualquer informação. O objetivo de todo o salmo é a declaração de que Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece antes da gente nascer, Deus já sabia, nossos dias estão contados, tudo pertence a Ele. Então não há uma parte da nossa vida que seja segredo para Deus, né? Nós podemos manter segredos para os outros, mas para Deus isso é impossível.
Então, por essa razão, o salmista está orando para que Deus o sonde, a fim de que o próprio salmista possa ver e ser informado do pecado do seu próprio coração. E a ideia do estudo é você se enxergar. Eu já adiantei desde ontem, né? Olhe para você. Tudo que vai ser dito, pregado aqui, não é para você pensar no outro, é para você se analisar. Tanto que o próprio estudo vai falar disso mais na frente. Se enxergue, abra o olho para quem você é, né? Porque a gente se engana com muita facilidade. E aí ele diz aqui ainda, Davi obviamente examinou seu próprio coração e seus caminhos, mas ele não confiou nisso. Não confie em você. É totalmente o contrário do que o mundo ensina para nós, né? Siga o seu próprio coração, seja feliz, né? Busque aquilo que te faz feliz, que te satisfaz. Isso mexe com nossos desejos a tal ponto que a gente é capaz às vezes de matar para conseguir aquilo que nos favorece, aquilo que nos dá algum tipo de prazer. E aí vem a rebeldia no nosso coração, a nossa raiva quando a gente não consegue aquilo que a gente quer. E isso mostra o quanto nosso coração é problemático. E aí ele vem dizendo, eu queria que alguém lesse aí voluntariamente o Salmo 19, verso 12. Na verdade, não vai ser nem voluntário, eu vou escolher mesmo. A irmã Vânia pode ler esse salmo aí. Salmo 19, verso 12, também de Davi. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem aqui pode se analisar e dizer, não, eu estou muito bem diante de Deus, eu sou uma pessoa exemplar, sim, uma vida espiritual mesmo assim de qualidade, uma comunhão plena com Deus, né? E tem um monte de coisa ruim em nós que a gente não enxerga e que a gente não quer enxergar. Então o tema do nosso retiro é justamente saindo das trevas para a luz. E esse processo de sair das trevas para a luz envolve essa ideia de você, como é que está aqui dentro, como é que está meu coração, como é que está a minha vida, né? O que é que eu tenho feito, como eu tenho agido, minha comunhão com Deus, os meus pecados, aqueles que você esconde também, porque tem pecados que a gente acaba guardando lá, acha, já é comum, a carne é fraca e a gente vai criando desculpas. E aí ele vai dizendo aqui para nós, todos nós, deveríamos nos preocupar em saber se vivemos com algum tipo de pecado que até nós mesmos desconhecemos. Tem coisas em nós que a gente não percebe. Coisa ruim em nós que a gente não... Está ali na nossa frente, mas porque a gente acaba esquecendo o que é ruim. Se alimentamos algum desejo secreto ou negligenciamos algum dever espiritual, nossos pecados escondidos são tão ofensivos a Deus e o desonram tanto quanto os nossos pecados conhecidos, evidentes e os notórios. Desde que somos tendentes ao pecado e o nosso coração está cheio deles, devemos tomar um cuidado especial para evitar aqueles que são insolentes, involuntários e cometidos na ignorância. Então a gente peca tanto e com tanta facilidade por conta da nossa natureza caída, que tem pecados que a gente não percebe que a gente tem. A gente não se analisa, não é muito comum. A gente não aprende assim a olhar, não será que sou eu? Né? Tem aquele momento lá que os discípulos estão... Jesus fala que havia um traidor ali, eles não ficaram só apontando uns para os outros, mas alguns disseram, sou eu, Senhor? Por acaso sou eu o traidor? E a gente tem que ter essa mesma percepção. Será que sou eu? Né? Será que as coisas que eu tenho ouvido, as pregações, as condenações que a palavra traz não estão em mim também? Então a ideia é que você pense, será que não sou eu o problema? Será que não sou eu o principal aí de tudo? E a gente acaba sempre jogando a culpa sempre nos outros, analisando mais os outros do que a nós mesmos. Então, Jonathan Edwards, ele fala aqui que muitas vezes as pessoas vivem no pecado, por isso que a gente tem que se sondar sem saber. Às vezes você está pecando em algumas coisas, e com certeza você peca em algumas coisas, que a Bíblia diz que todos somos pecadores, mas você talvez não perceba que aquilo é um pecado, que aquilo é ruim, porque você está um pouco cego ainda, ignorante para algumas coisas, e você precisa buscar a direção da palavra justamente por conta disso. Ele diz, o nosso problema em reconhecer se há em nós algum caminho mau, não é por falta de luz externa. Ou seja, Deus colocou aí a sua palavra e os seus princípios para que a gente pudesse se analisar. Então não é falta de luz fora, não. É porque muitas vezes a gente não percebe, a gente não está enxergando ainda
Aí certamente Deus não falhou em nos dizer de maneira clara e abundante quais são os seus caminhos. Ele nos deu mandamentos mais do que suficientes que mostram o que nós devemos e não devemos fazer. Então Deus não escondeu isso não. Quando você peca, mesmo por ignorância, ainda é pecado, porque Deus deixa claro. Né? Então o pecado ele é tão sério que tem aquele que você sabe que você tem, e você às vezes percebe, às vezes caindo naquilo, e sabe que é contra a palavra de Deus. Porém, tem aqueles que você comete e você não viu. Porque é tão natural, tão secretamente ali, um negócio tão automático que você não conseguiu detectar. É igual esses antivírus de computador. Né? Tem um monte aí que é só de enfeite, alguns grátis mesmo, que os vírus passam os principais e ficam ali só os mais conhecidos retidos. Então, muitas vezes, nosso filtro está quebrado e passa muita coisa despercebida. E essa ignorância também faz parte do nosso pecado, porque a gente deveria conhecer melhor as coisas de Deus. Então, nossa dificuldade em conhecer o nosso próprio coração não é porque nos faltam normas adequadas. Então, não temos desculpa diante de Deus. Né? Nós somos pecadores mesmo. É por isso você vai ver muitas vezes o salmista também pedindo perdão pelos seus pecados, sem ficar inventando desculpa, ou dizendo não fui eu, foi por causa do outro. Não. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, lá no Salmo 51, que é um salmo de confissão e arrependimento de Davi. E aí ele diz assim: como é possível as pessoas viverem de maneira que desagradam a Deus e, no entanto, parecerem completamente insensíveis a isso e seguirem em frente totalmente esquecidas dos seus pecados? Como isso é possível? Né? E a que ponto a gente chegou? A gente peca tão tranquilamente e a gente vive normal, como se isso não fosse uma coisa grave. A gente vai para a igreja, segue aquela agenda, participa da escola bíblica, vai nos cultos nos dias da semana, e o nosso pecado está ali o tempo todo, mas a gente está cego ali, está insensível para a coisa. E vai seguindo a vida, sem perceber que Deus não está se agradando nem um pouco da nossa maneira de viver, da nossa falta de comunhão, da nossa falta de temor a Ele. Então é importante a gente refletir sobre essas coisas. Né? Será que eu não tenho andado assim? Nós não temos andado assim? Isso atrapalha a nossa vida em vários sentidos. Então, Edwards, ele usa aqui algumas coisas que tem a ver com o nosso tema, quando ele fala que a natureza ela é cega e enganosa, a natureza do pecado. Ela nos cega, você não é capaz de enxergar a sua própria malignidade, e ela te engana, porque ela te leva por caminhos que parecem retos aos olhos, mas como diz lá em Provérbios, eles acabam dando em morte no final. Então, não confie em você. A ideia que tem que reforçar na sua cabeça é: a primeira pessoa que você tem que desconfiar na vida é de você mesmo. Não confie em você, não siga a onda moderna, né, que eles ensinam, siga o seu nariz, faça a sua vida, aquelas frases tolas que a gente fala, principalmente quando às vezes é período da adolescência, que a gente vai achando que é dono do mundo, e aí tem momentos que Deus tem que sempre puxar o cabresto assim, que senão a gente se acha demais, mas você não é dono da sua própria vida. Você não tem liberdade total. Mesmo que você tivesse grana e pudesse ser independente dos seus pais, viver uma vida louca, rebelde, seguindo todos os seus desejos do coração, você só ia quebrar a cara sucessivas vezes, porque é ilusão. Não tem jeito. Nós fomos criados para um propósito, e quando nós não vivemos para esse propósito, nós não somos verdadeiramente felizes. Não adianta. Você pode procurar qualquer pessoa que já passou por algumas fases da juventude, que alguns aqui estão passando, e analisar elas depois. E aí, você foi feliz naquilo que você fez, naquela aventura louca, naquele namoro sem noção, naquela, enfim, alguma coisa que você fez que se rebelou contra a família e tal? Nenhum, sinceramente falando, não é. E isso não é porque o pastor está falando, é porque Deus criou as coisas dessa forma. Quando você sai dos trilhos dele, você acaba trazendo maldição para a sua vida. Então você não vai conseguir ser feliz. Você pode ter prazer por um tempo, mas a casa sempre vai cair, se ela não estiver edificada no Senhor. Então, o pecado, ele nos cega, e o pecado, ele nos engana. É como se cada um de nós tem uma bússola nas mãos. Todo mundo que sabe que é uma bússola, um instrumento de navegação muito útil. Hoje, apesar da tecnologia, ainda ela é utilizada, mesmo eletrônica, e ela ajuda você a se nortear, ou seja, saber para onde você está indo. Só que a bússola que a gente tem, o nosso coração, está quebrada. Ela não aponta para a direção correta. Por isso que, se você guiar por você mesmo, você sempre vai quebrar a cara. Você sempre vai falhar, você sempre vai se dar mal, porque você não é de confiança. Ninguém aqui é de confiança. E eu sei que você diz: nossa, pastor, mas aí é pegar pesado. É isso mesmo.
Né? A gente já está tão cheio de se achar que a gente precisa trabalhar muito a ideia de que nós não somos tudo que nós pensamos que somos. Então você não é tão bonito quanto você pensa que é, você não é tão inteligente quanto você pensa que é, você não é tão esperto quanto você pensa que é, porque você é pecador e você tem uma série de falhas que você não está enxergando por causa do próprio pecado. E aí ele diz assim, o pecado nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. A gente não vê a coisa se não for a graça de Deus. Assim, o problema não é absoluto falta de luz da verdade de Deus. A luz, ela brilha suficiente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Estão obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. Você não percebe. Assim como as pessoas, sem Deus, elas não percebem que estão indo para o inferno, muitas vezes você também comete pecados que você não está vendo em você. Ou talvez você esteja indo para o inferno e não está percebendo que se você morrer hoje, se Cristo voltar, você será condenado. Porque você não se analisa, você está se achando muito bem, quando na verdade você está num caminho escorregadio, você está num caminho enganoso, e o pecado vai te cegando cada vez mais. Então, é difícil a gente se enxergar. E ele vai dizendo assim sobre isso, a mente ela é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. É o lema da nossa época. Né? Ele escreveu lá no século XVIII, a gente está no século XXI, mas é incrível como ele vai na ferida. A gente pensa que aquilo que é agradável é correto. Cuidado. Nem tudo que dá prazer, nem tudo que é agradável, nem tudo aquilo que agrada os nossos olhos e o nosso coração quer dizer que é correto. A maioria está errado. Ou então, muitas vezes, o prazer está no momento errado e no lugar errado, fora do propósito de Deus para ele. E aí ele diz assim, portanto, quando um desejo pecaminoso vence a nossa vontade, também lesa o nosso entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente está obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume o controle das pessoas. Ou seja, nossos desejos, eles vão além da nossa razão. Né? Por isso que vocês vão ver figurinhas, às vezes, na internet, isso vem por conta da influência de outros pensamentos, o coração brigando com o cérebro. Né? Cansei de ver essas figurinhas aí e tal. Elas são questionáveis, mas elas têm um fundo de verdade. Por quê? Nós somos movidos pelos nossos desejos. Né? O cientista, qualquer outra pessoa, os desejos, aquilo que está ali no coração, aquilo que está buscando um certo prazer, aquilo que está buscando aquilo que me agrada, eu sou capaz de passar por cima de qualquer um para conseguir aquilo. E aí eu sou capaz de enganar, eu sou capaz de mentir, eu sou capaz de matar, inclusive, para conseguir aquilo. Eu sei que é radical quando fala em matar assim, você fica, mas nós somos capazes de qualquer coisa ruim, se não é a graça de Deus nas nossas vidas. Então, a gente precisa pensar porque o pecado vai nos cegando e assume o controle da nossa vida. E assume o controle tão forte que mesmo às vezes ouvindo o que é certo na igreja, o conselho dos seus pais, ainda assim muitas vezes aquele desejo mais forte, o canto da sereia, né? Todo mundo já viu nos filmes, quando as sereias enganavam os pescadores segundo a lenda, e tinha uma música muito doce, e geralmente elas apareciam com uma imagem muito bela, mas quando os pescadores seguiam ali a rota delas, eles acabavam morrendo. E o canto da sereia está por todos os lados na nossa vida. Né? Nas Crônicas de Nárnia, quem já assistiu o filme também, na viagem do peregrino da Alvorada, quando eles estão num navio lá num lugar bem perigoso, tem um momento também que tem o canto, e o segredo é que você não ouvisse o negócio. Né? Se você tivesse só a curiosidade de ouvir, você acabava sendo, vamos dizer assim, fisgado, porque elas mostravam para você o que você mais deseja. É assim que o diabo trabalha, é assim que o mundo trabalha, muitas vezes colocando na vitrine aquilo que vai fazer os nossos olhos brilharem. E aí a gente esquece todo o resto. Todos os princípios, tudo aquilo que foi ensinado, todos os conselhos, a gente joga na lata do lixo para ter alguns minutos de prazer e depois no final só traz tristeza e decepção. Então, quanto mais prevalecem os desejos de um homem impuro, mais doce e agradável o pecado lhe parecerá. E mais tenderá a pensar que não há mal nenhum nisso. O que é que tem? Nada a ver, isso é normal. Eu me lembro de um forrozinho pentecostal que minha tia ouvia quando eu morei em Brasília. Né? Ela ouvia quase todo dia lá na rádio. E aí uma parte da música dizia assim, tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Né? E acaba que isso gruda na nossa cabeça, mas é uma verdade esse trecho. Né? Muitas vezes a gente na cabeça, isso aí tem nada a ver não, é normal, todo mundo faz, está na moda, é assim, a mídia é assim. Vai martelando tanto na nossa cabeça que dá uma sensação de que não, é assim mesmo,
todo mundo faz, até na igreja, mas o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A voz do povo não é a voz de Deus, né? Igual às vezes você vê anunciar em alguns lugares, tem um carro de som lá em Chique mesmo, que volta e meia aparece lá, a voz do povo é a voz de Deus, né? Até para falar negócio de festa ainda por cima lá, enfim, não é não. Deus, ele tem a sua vontade, é bem superior à nossa. Então, até as pessoas piedosas, ou seja, aqueles crentes que vivem uma vida diferenciada, podem, por um tempo, permanecer cegas e iludidas pela concupiscência e assim viverem de uma maneira que desagrada a Deus. Então, você vê como o negócio é forte. Até quando a gente está firme com Deus, ainda assim tem áreas da nossa vida que nós deixamos passar por causa da nossa tendência pecaminosa. E é muito perigoso, né? As concupiscências do engano. Vamos abrir Efésios capítulo 4, verso 22. Efésios 4, 22. Lá Paulo está falando justamente para a gente se despojar do velho homem, né? E é uma luta sempre aí na nossa vida, na nossa natureza. E aí diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é concupiscência? É o desejo forte de pecar. Por isso que você vai perceber o quanto é difícil viver para Deus. Porque tem desejos em nós que, se não é a graça de Deus e o Espírito Santo, nós somos totalmente incapazes de controlar. E assim, coisas malignas mesmo, desejos e coisas que estão em nós, que nos atraem para o pecado com uma força tão grande, que se Deus não botasse um freio, a gente vai direto para o abismo. A gente é capaz, inclusive, de se destruir para conseguir aquilo. Então, a gente tem que ir percebendo, olha, eu sou ruim. Né? Quando a gente vê os mais velhos, sempre fala, mostra, fulano tem uma natureza ruim, fulano é raça ruim. Né? Nós todos temos uma natureza ruim. A gente foi criado bom, mas depois da queda, as nossas tendências foram afetadas, os nossos desejos, e aí a gente precisa ficar ligado. Então você tem um inimigo forte contra você, que é você mesmo. Nós temos 3 inimigos que a Bíblia vai mencionando ali no Novo Testamento, que é o mundo, a carne e o diabo. E dos 3, o mais difícil de lutar, com certeza, é a carne, a nossa natureza pecaminosa, ou seja, nós mesmos. Você vê que a Bíblia nos manda, muitas vezes, resistir o diabo e ele foge, mas na hora das tentações a Bíblia manda fugir. Então você vê como o negócio é forte e nós não podemos dar vacilo e devemos analisar nossos corações. Aí Jonathan Edwards vai dizendo assim, o amor a si mesmo também predispõe as pessoas a desculparem seu pecado. Muitas vezes você se ama tanto que seu pecado você acha normal ou acha mais leve, e você sempre vai acusar o pecado dos outros com mais força do que os seus. E aí elas não gostam de se condenar, são naturalmente preconceituosas em seu próprio favor, ou seja, você sempre vai puxar a brasa para o seu espeto, você sempre vai aliviar a barra para o seu lado, é a nossa tendência. A gente, na hora de acusar o outro, é com força. Mas na hora de analisar nosso próprio erro, aí a gente vai dando aquela amansada, vai suavizando, vai dando um jeitinho ali, como isso não foi tão grave. Né? Então procuram bons nomes para denominar suas tendências pecaminosas e transformam em virtudes ou, no mínimo, em tendências inocentes. A gente muda até as palavras. Às vezes a gente não gosta nem de usar a palavra pecado, isso é comum às vezes até na igreja. A gente fala erros, nossos erros e tal. Mas a palavra pecado, ela tem uma força ainda muito maior do que simplesmente o fato de errar. Nós somos pecadores mesmo. Né? Nossa natureza, ela é manchada. Existe uma batalha aí dentro de nós. Então, por que a gente não gosta de obedecer? A gente não gosta de viver por os princípios corretos? A gente tem uma luta muito grande para fazer o que é certo por causa dessa natureza. Por que você se rebela contra seus pais? Por que você tem raiva do mundo? Por que você quer seguir seu nariz? Por que você quer seguir a filosofia moderna que é levada para a juventude de siga o que você quer, siga os seus desejos, saia do armário, pense fora da caixa? Essas frases tolas que são repetidas constantemente por professores, pela mídia, elas só nos levam à destruição.
né? Então elas são absolutamente enganosas. Elas são legais assim na hora que ouve, mas a gente acaba mordendo com facilidade porque tem essa questão do amor a si mesmo. Então não se ame demais a ponto de esquecer o resto. A Bíblia é clara em dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas geralmente, se não for a graça, nós vamos nos amar muito mais do que a Deus e do que o próximo, né? Então você acaba se amando muito, você fica meio narcisista, assim, você acaba, o centro sou eu me amo, eu sou lindo. Se o mundo não reconhecer o meu talento, minha capacidade, meu brilho, coitado do mundo, pobre do mundo, perdendo a oportunidade de conhecer um ser maravilhoso como eu. Se eu morrer vai ser uma falta muito grande, porque eu sou o centro. Você não é, nenhum de nós é. Então é importante que você saiba disso, porque senão você quebra a cara. Quando você está demais, cheio de você, você sempre vai ficar meio espinhoso, você sempre vai brigar muito, você sempre vai se entristecer muito, porque tudo aquilo que desafiar a sua autonomia e seu senso de se achar Deus, você vai acabar achando ruim, brigando, e é um termômetro para você sondar seu coração, né? Quanto você aguenta ouvir críticas ou ser confrontado. Então, quanto mais dificuldade você tem de ser criticado e confrontado, mais amor próprio, no sentido ruim e negativo, você tem. Então, você precisa analisar, né? Quando você ouve alguma crítica, quando alguém fala alguma coisa de você, você precisa perceber logo. Geralmente, a gente já liga logo o escudo, já começa a criar logo uma defesa, já começa a inventar um monte de desculpas ali para o nosso erro e jogar logo a culpa. Enfim, a gente sempre quer fugir pela lateral. A gente sempre quer dar um jeitinho aí de ser absolvido, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, os políticos e fica revoltado quando os juízes corruptos vão lá e soltam algum cabo que merecia passar o resto da vida na cadeia. Só que, se a gente fosse nosso próprio juiz, a gente também se soltava ligeirinho. A gente prendia o outro, botava prisão perpétua pro pecado do outro. Mas o meu não. O meu é porque é o meu e eu posso, e o meu não é tão grave assim. E a gente sempre alivia a barra para o nosso lado. Então, a ideia é que você se cobre mais, biblicamente falando. E aí ele diz assim: as pessoas veem mais facilmente os erros dos outros do que os seus. É uma verdade aqui que eu acredito que ninguém aqui vai dizer que não. Sempre nós olhamos com mais facilidade o erro dos outros. Sempre assim. Quando veem os outros errarem, imediatamente os condenam. Até mesmo enquanto se desculpam pelos mesmos pecados. Às vezes você está fazendo a mesma coisa, inventando uma desculpa para o seu pecado. Mas na hora que você vê no outro, você já pega pesado. Todos vemos um argueiro nos olhos dos outros e não a trave nos nossos próprios olhos. Vamos abrir Provérbios 21, 2. E como lição de casa, você tem que decorar esse versículo. Provérbios 21, 2. Provérbios 21, verso 2. Eu vou pedir a Robin Newton que lê em voz alta. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Olha, todo o caminho nosso é reto aos nossos próprios olhos. Não, eu sou o cara. Eu resolvo a situação, estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. 99,9% das vezes, nós não sabemos plenamente o que estamos fazendo. Nós não podemos ser nossos próprios guias sem a direção da palavra de Deus no nosso coração. Por isso que Deus sonda o coração. Deus não vai se encantar com as aparências. Deus não vai analisar simplesmente aquilo que você tenta transparecer. Deus vai lá na sua caixa preta. Ele vai ter acesso ao mais profundo do nosso ser, para que assim ele haja de alguma forma. Então, não se engane não. Quando você esconde algo, quando você tenta viver uma vida secreta, ou enfim, jogar seus pecados debaixo do tapete, Deus está com seu raio-x celestial profundo, vendo o mais profundo de você. Até aquilo que você não quer ver e não vê por causa do pecado, Deus vê. Então você vê que o negócio é profundo. Outro versículo que você tem que decorar é Jeremias 17, verso 9. Vamos abrir lá também. Jeremias 17, 9. Esse é bem conhecido. Não confie em você. Não acredite em você. Confie na palavra de Deus. Jeremias 17, 9. Romário vai ler em voz alta. Jeremias 17, 9.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração é enganoso mais que todas as coisas. E aí diz ainda, desesperadamente corrupto. Né? Jeremias está no contexto aí, lá de Israel e tal, mas esse princípio se aplica a todos nós. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele é mau. Tanto que você sabe disso. Tem coisas que você pensa que são absurdas, são horríveis. E você mesmo teria vergonha de tornar público. Porque você sabe que são coisas que desonram a Deus e trazem vergonha e trazem tristeza. Mesmo que às vezes você tenha prazer naquilo ou tente esconder aquilo. Mas sempre tem coisa ruim. Então você não pode confiar em você. Você não pode fazer planos confiados na sua capacidade. Você não pode simplesmente analisar seus pecados simplesmente só você mesmo. Você tem que olhar tudo à luz da palavra. A ideia de sair das trevas é justamente isso. Você enxergar as coisas como você não enxergava antes. E é uma das coisas que Deus faz conosco através do Espírito Santo. Então não podemos confiar no nosso coração nessa questão. Em vez disso, nós devemos nos vigiar. A primeira pessoa que tem que se vigiar é você. Né? Nós temos algumas câmeras espalhadas aqui no local, eu falei ontem, né? Nós estamos sendo filmados, não sei até quanto tempo lá o dono fica nos observando, tá meio Big Brother, mas você tem que ser a sua própria câmera de vigilância. A primeira de todas. Né? Você tem que ter aquele filtro de que antes que o outro já aponte seu erro, você mesmo já está apontando. Isso é possível como? Com a palavra e com a iluminação do Espírito Santo. A ideia é essa, você seja mais rápido. Os outros vão ver seus erros sempre. Em qualquer lugar que você vá, principalmente quando você se identifica como um cristão, não se preocupe que não vão faltar pessoas para ver os seus erros. Mas é importante você se antecipar. Já que os outros vão apontar, eu vou ver logo e eu mesmo aponto e vou buscar pela graça de Deus trabalhar aquilo. Então, nós devemos ter cuidado e pedir a Deus que nos sonde completamente. E outro verso que você tem que decorar é Provérbios 28, 26. Vamos abrir Provérbios 28, 26. Vou pedir a Paulinho para ler isso, em voz alta. Provérbios 28, 26. Tem nada não, pode ler. Quem confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Pronto. Quem confia no próprio coração é insensato. Se eu for traduzir para a linguagem bem de hoje, de agora, quem confia no próprio coração é tolo, é um mané, é um iludido, é uma pessoa alienada. Então, não confie no seu coração. Grave esses versículos, porque eles são chaves para nosso autoentendimento. Não confie em você. Né? Não se ache demais. E aí Jonathan Edwards, depois de mostrar essa questão do nosso coração enganoso, ele fala da sutileza de Satanás. Satanás é um inimigo real, espiritual, perigoso e que nos odeia com todo o seu ser. Então ele diz assim, sobre Satanás, ele labuta para nos tornar cegos às nossas próprias faltas. Ou seja, ele trabalha duro para que você não se enxergue. Continuamente se esforça para nos levar ao pecado. E então ele trabalha com a nossa mente carnal, nos bajulando com a ideia de que nós somos melhores do que realmente somos. Assim, ele cega a consciência. Então Satanás, ele não vai simplesmente, não é só você saber que ele é mau e terrível. Mas quando ele consegue fazer você se achar, ele já venceu a batalha. Quando ele consegue fazer você se ver mais santo, mais inteligente, mais esperto, mais alguma coisa, ele já ganhou de você. Ou seja, você já mordeu a isca, você já foi para o caminho errado e você agora vai se dar mal. É como se ele dissesse assim, não precisa você ouvir Deus, não, deixa a palavra de lado aí, segue seu coração, seus desejos, faz o que seu coração está mandando e aí é a hora que você vai se dar muito mal. Né? Então, a ideia dele é te empurrar para o abismo. Tem a força do hábito, aqueles pecados que são habituais, que a gente comete com mais frequência e a gente também vai deixando passar, mas eles também são ofensivos, eles não são inofensivos, pecado nenhum é inofensivo. Tem o exemplo dos outros, o Jonathan Edwards fala aqui assim, alguns se tornam insensíveis ao próprio pecado, porque deixam a opinião popular ditar o seu padrão, observam o comportamento dos outros a fim de discernir o que está certo ou errado. Cuidado, né? Você não pode medir o que é certo ou errado pelo que todo mundo está fazendo.
ou por tudo aquilo que está sendo dito. Então, Jonathan Edwards já falava desde aquele tempo, e hoje, mais ainda, né, dá esse choque por conta da mídia, a gente está o tempo todo, às vezes, conectado, e assistindo vídeos, e assistindo TV e tal, e aquele tempo todo. Então, muitas vezes você acaba, por não vigiar adequadamente, se deixando levar por o que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, o que a onda diz, o que a massa diz, e a maioria da galera está trazendo. Até na igreja, isso às vezes é extremamente nocivo, principalmente no meio da juventude, onde você tem mais pessoas com menos experiência de vida e mais tendentes a serem tolas nas vidas por não terem essa experiência adequada, e aí a gente acaba muitas vezes se dando mal. Então não vá por esse caminho, não sonde o que é certo ou errado, onde você tem que buscar o padrão para viver é na palavra de Deus. É aí que diz o que é certo, o que é errado, como é, o que não é. Então quanto mais você conhece a palavra, melhor você seguir na vida, porque ela é a nossa direção correta. Tem a questão da obediência incompleta. Tem aqueles que obedecem a Deus indiferentemente ou pela metade, correm o risco de viver em pecado encoberto. Então, às vezes, tem aquela pessoa que, né, tem sua leitura bíblica, faz seu devocional, vai para a igreja, mas aí quando chega em casa, trata o pai e a mãe de todo jeito. Ou quando chega em casa, trata a esposa, o marido de todo jeito, os filhos de todo jeito. Chega no trabalho, também se comporta de todo jeito. Ou vai para a universidade, se comporta de todo jeito. É uma espécie de obediência pela metade e ela é nociva. A Bíblia ela tem que nos dominar por completo. Em tudo que a gente faz, seja no público, seja no privado, nós precisamos o tempo inteiro da direção das Escrituras na nossa vida. Então, Jonathan Edwards já falava desse negócio, né? Muitas vezes a gente sabe um monte de coisa que não é certo, o que é errado a gente já sabe muito bem, mas muitas vezes deixamos de vigiar em outras áreas. A gente vigia muito numa área da vida e esquece as outras, e aí a gente acaba pecando em muitas coisas, e isso é muito perigoso. Então, como descobrir o pecado que está no meu íntimo? Como descobrir aquele pecado que está dentro de mim para que eu não seja uma pessoa facilmente enganada, facilmente levada pelo engano? Aí ele diz assim, como observamos, naturalmente, é muito difícil avaliar honestamente o nosso próprio pecado. Extremamente difícil. Você não pode ser o seu juiz porque você sempre falha. Mas se estivermos realmente preocupados com isso, se formos rígidos e sondarmos totalmente o nosso coração, podemos, na maioria das vezes, descobrir o pecado no íntimo. As pessoas que querem agradar e obedecer a Deus com toda a luz que desfrutamos, certamente não precisam continuar nos caminhos pecaminosos por causa da ignorância. Então, ignorância não é desculpa, né? Então, muita coisa você não enxerga, mas ao mesmo tempo, a pessoa que ela quer continuar vivendo na ignorância é como se você ainda quisesse continuar vivendo em trevas. É como se você não quisesse crescer, se não quisesse amadurecer e avançar na vida cristã. E se você não tem um desejo de crescer, de perseverar, é um sinal, talvez, de que você nem seja uma pessoa verdadeiramente convertida. Porque uma pessoa que tem vida de verdade, ela vai florescer, ela vai frutificar. Ela vai buscar cada vez mais se aproximar daquele que ele ama profundamente, que é o Senhor. E aí ele diz assim, é verdade que o nosso coração é muito enganoso. Mas Deus, em sua santa palavra, nos deu luz suficiente para o estado de trevas em que nos encontramos. Ninguém aqui tem desculpa. Ninguém aqui pode fingir, não é comigo, estou fazendo de conta que nem é comigo, que nem estou ouvindo, vai entrar num vídeo e sair em outro, quando eu voltar daqui eu vou continuar tão rebelde e muito doido quanto eu sempre andei, mas enfim, somos indesculpáveis. Deus tem nos dado luz suficiente, direção suficiente para a gente saber o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é falho e o quanto a gente precisa buscar Deus e confiar em Deus para absolutamente tudo. Então, das coisas que Deus nos dá para descobrir nosso pecado, a primeira, obviamente, mais conhecida, que é o conhecimento da sua lei, né? Ele diz assim, se você deseja saber se vive em pecado, desconhecido, você deve se familiarizar totalmente com o que Deus quer de você. Onde? Na Bíblia. Quanto menos você lê a Bíblia e medita na Bíblia, mais você peca. Quanto menos você ora e menos busca Deus, mais você peca. Quanto mais próximo de Deus, em comunhão com Deus, e menos você peca. Não quer dizer que você nunca vai pecar, porque a Bíblia é muito clara em dizer que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Inclusive é o tema da pregação da noite. Mas, ainda assim, quanto mais de Deus, mais você, ou melhor, mais você erra menos. Então é importante a palavra de Deus por conta disso. Não confio em mim. Vou fazer um plano na vida.
Vou porque eu acho que é assim e tal. Por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, a gente volta com o rabo entre as pernas, a gente tem nossos sonhos ou cancelados ou adiados, né? Porque a gente não orou antes, a gente não buscou sabedoria antes, a gente não confiou em Deus antes e a gente segue a vida. Muitas vezes a gente fala em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Vive como se a gente não dependesse de Deus e a gente depende de Deus para absolutamente tudo, né? Então, ele vai dizendo assim: no entanto, a única maneira pela qual podemos saber se nós estamos pecando é conhecendo a lei moral de Deus. Romanos 3:20, vamos abrir lá rapidamente. É a lei que mostra que a gente está fora da lei, né? Porque sem conhecer a lei a gente não sabe se está andando errado ou não. Romanos 3:20. Vou pedir para a Vivian ler em voz alta aí. Romanos 3:20. Aproveita aí o tema da lei aí que está dentro da sua área. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Pronto. A gente não vai ser salvo pela questão da lei. A Bíblia é clara com relação à graça. Mas a lei é quem nos diz como andamos. É o nosso padrão ético. E a nossa vida tem que se aproximar cada vez mais daquilo que a lei de Deus traz, né? Então nós precisamos constantemente analisar, porque é dali que a gente percebe onde é que a gente está faltando. E às vezes você pode ler a lei bem rapidamente, bem superficialmente: não adulterarás, não matarás, não darás. Aí você: não matei ninguém, né? Não adulterei, não fiz isso. Mas como nós vimos em estudos mais recentes lá com o irmão Bruno, quando a gente estudou o 7º mandamento, a questão do adultério, você viu lá o quanto a coisa é muito mais profunda. Então a lei sempre vai nos mostrando ali onde é que eu estou errado, né? Onde é que eu tô... E você sempre tem uma coisa, todo mundo aqui tem coisas que precisa melhorar e acertar, e pecados de que se arrepender. Todos aqui têm. Por isso que nós precisamos dessa direção da lei. Nós devemos, ele diz: entretanto, se nós não queremos continuar desagradando a Deus, nós devemos estudar diligentemente os princípios do certo e do errado que ele revelou. Nós devemos ler e pesquisar muito mais as Santas Escrituras. E devemos fazer isso com a intenção de conhecer todo o nosso dever. Assim a palavra de Deus pode ser uma lâmpada para os nossos pés. Abre Salmo 119, 105. Outros trechos você tem que decorar. Na verdade, você puder decorar todos. Se quiser decorar a Bíblia toda, faça. 119, 105. 119, 105. Vou pedir a Giovana que leia em voz alta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada, pode-se dizer também para os nossos pés e para os nossos caminhos, né? Uma luz. Então, nós vivemos em um mundo em trevas. Para andar na luz e em luz, a gente precisa de uma lâmpada. E essa luz, essa lâmpada vem de quem? De Deus. Senão a gente tropeça o tempo todo. Andar no escuro, todo mundo aqui talvez já teve a experiência. É quebrar a cara constantemente. Então, a gente precisa dessa luz, a gente precisa dessa direção, porque senão a gente não se percebe. Por isso que Davi, lá no Salmo 139, ele diz: sonda-me, né? Me ajuda a fazer um autoexame aí. Quem gosta da área de saúde ou é da área de saúde aqui, sabe que constantemente tem as campanhas para que você faça um autoexame, para prevenir câncer de vários tipos. Então, na vida espiritual, a coisa ainda é mais séria. Porque um câncer, no máximo, ele pode te matar. Mas o pecado, ele é mais grave porque ele faz separação entre você e Deus. E aí é que está o quanto ele é terrível. Então, se com as coisas do nosso corpo a gente tem que se preocupar, muito mais com as questões do nosso relacionamento com Deus e da gente se enxergar. E aí vem o autoconhecimento, né? Hoje em dia se fala muito isso: se conheça, né? Estou me descobrindo, estou me conhecendo e tal. Só que se a gente fosse se conhecer sozinho, vai ficar faltando muitas coisas. É igual quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você não sabe ainda os defeitos que aquela pessoa tem, a não ser que seja uma pessoa muito transparente, muito sincera, num grau muito elevado. Mas de início, geralmente, nós sempre somos mais legais, mais educados. A gente está ali fazendo aquela máscara social para disfarçar muita coisa ruim e as pessoas não nos rejeitarem. Aí a gente joga muita sujeira debaixo do tapete. A ideia da Bíblia é: ó, a sujeirinha que você jogou lá debaixo do tapete, vamos tirando para fazer uma faxina completa aí, porque tem que tirar o pó de tudo, né? Então, quando você não se analisa com a Bíblia, é como aquela faxina fuleira que você faz
ali só para enganar mesmo, ou limpa só as partes que dá para ver mesmo, mas a poeira está toda lá enganchada nos cantinhos dos armários da casa, debaixo do tapete. E a Bíblia vem, ó, vamos, levanta o tapete aí, vai ter que lavar tudo, vai ter que tirar tudo do lugar, arrastar, tirar o pó, os bichos, o que tiver debaixo, para que fique tudo limpo. Então, o autoconhecimento, ele vai dizendo assim, segundo, se você deseja saber se está odiando o seu pecado secreto, você deve examinar você mesmo. Né? Será que você tem odiado aí os seus pecados? Então, compare a sua vida com a lei de Deus e veja se você está se conformando com esse padrão divino. E aí esse é o caminho primário que nós devemos tomar para descobrir o nosso próprio caráter. Você quer ver o tanto que você é ruim? Estude a Bíblia sobre a questão da vida santa, da lei de Deus, e a conclusão que qualquer um de nós vai chegar é, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Como a oração lá do publicano, ser propício a mim, pecador. Ele nem ousava olhar para o céu, porque ele sabia que ele era miserável diante de Deus. Então ele diz assim, devemos nos examinar até descobrirmos se concordamos ou não com os princípios da Bíblia. É como fazer o alinhamento aí, assim como no carro às vezes a gente tem que fazer o alinhamento dos pneus para que a coisa não fique torta, a nossa vida tem que ser constantemente alinhada com os padrões e princípios da Bíblia. Senão ela fica torta e a gente vai por caminhos errados. Então, devemos examinar até descobrir se nós concordamos ou não com os princípios da Bíblia. Isso requer a máxima atenção a fim de não omitir os nossos próprios erros ou de não permitir que nenhum caminho mau se esconda de maneira dissimulada. É você desencavar um monte de coisa aí que você tem escondido, que você não quer ver, você não quer mostrar, você não quer lidar com isso. E tem um monte de coisa ruim dentro de nós por causa do pecado. E aí com a palavra e a lanterna que Deus te dá espiritual, você sai cavando tudo quanto é bicho que está escondido aí dentro de você. E isso é extremamente importante para a nossa saúde e para a nossa vida espiritual. E aí, como examinar nós mesmos? Como fazer esse autoexame? Né? Como é que a gente faz isso? Então, sempre tem que ter uma autorreflexão quando você lê e ouve a palavra de Deus. Ou seja, a gente está falando aqui sobre isso. Falando sobre pecados e lutar contra isso. Você tem que estar aí na sua cabeça. Deixa eu ver como é que eu estou. Deixa eu ver se eu não estou encaixado nesse erro aí, nesse pecado aí. Você tem que estar o tempo todo fazendo essa autorreflexão. Sempre na igreja tem aquelas análises, aquelas piadas, né? Quando os pastores começam a falar alguma coisa e você cutuca o irmão do lado e diz, ô rapaz, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Né? Fulano tinha que estar aqui porque isso aqui... E é sempre assim, às vezes a nossa tendência é, fulano tinha que estar. Mas não, quem tinha que estar, estava. E você é uma das pessoas que tinha que estar. E talvez você está lá olhando de fulano e esqueceu que você é quem precisa naquele momento mais ainda se sondar à luz da palavra. Então a primeira coisa é essa, você vai ouvir uma pregação, vai ouvir um estudo, é para que você analise. Eu estou aí, né? Eu estou nessa falta aí, nesse erro aí, eu tenho vivido assim, ou não tenho vivido assim. Se não tenho vivido assim, eu tenho que buscar viver assim. Então você tem que pensar com seriedade nisso. Ele diz assim, quando você lê histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando você lê como Deus reprovou o pecado dos outros, executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece uma punição semelhante. Quando você lê os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos seus exemplos. Quando você lê sobre como Deus louvou e recompensou seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra como um espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra. Tiago, não precisa abrir agora, capítulo 1, verso 23 e 25, você pode ler depois. A palavra é como um espelho que faz você se enxergar. Então, quando você vê Judas, o traidor, geralmente a gente nunca quer se identificar com Judas. Não, acho que eu sou mais parecido com Pedro, com esses outros aí, que também, em um certo momento, traíram e negaram o Senhor. Você pode olhar lá na crucificação, não foi só Tomé que foi incrédulo, não. Todos, né? Não foi só um que fugiu, não. Todo mundo saiu de baixo na hora que o bicho pegou. Então, é a tendência do nosso coração. Ler a Bíblia, a gente quer se identificar mais com aqueles que estão mais corretos. A gente sempre esquece de analisar, moço, será que eu não sou um Judas? Né? Será que eu não sou um traidor também? Será que eu não estou com esse mesmo espírito, essa mesma percepção? Quando você vê outros exemplos lá do Antigo Testamento, de pessoas bem cruéis, com um coração bem rebelde contra Deus, será que o seu coração, o meu coração não está tão rebelde também?
É isso que o Edwards fala aqui com relação a você e se analisando à luz da palavra para se conhecer. Então, se você faz coisas que geralmente são evitadas por pessoas perspicazes e maduras, tenha um cuidado especial em se questionar se tais atos poderiam ser pecaminosos. Ou seja, buscar o exemplo de pessoas mais maduras na fé, pessoas mais piedosas. É isso que o Edwards está falando. Às vezes você tem que analisar a sua vida por quem é mais experiente, por quem é mais sábio. Isso exige uma certa humildade. Né? Às vezes você está vivendo assim de um jeito, você vê outro, moço, eu acho que eu posso estar errado também. Né? Óbvio que o nosso padrão máximo é Cristo, que é o homem perfeito. Mas ainda assim nós devemos também imitar, assim como Paulo quando dizia, olha, sejam meus imitadores enquanto eu sou de Cristo Jesus. Obviamente Paulo era aquele que refletia a luz e a glória do Senhor através da sua vida. Pergunte a si mesmo se no seu leito de morte terá lembranças agradáveis em relação à maneira que você viveu. E pensar na morte é muito bom para a saúde espiritual. Né? O leito de morte, ele diz assim, pergunte a si mesmo e veja se você está fazendo algo agora que pode trazer problemas quando você estiver no leito de morte. Pense nos seus caminhos, examine-se a si mesmo com a expectativa sensata de logo partir desse mundo para a eternidade. Ou seja, se você está perto de morrer, ou você pode ter uma doença que vai te deixar assim na beira da morte, e talvez possa até morrer assim, você tem que pensar em meus últimos pensamentos. Como é que vai ser o filmezinho da minha vida? Né? Quando a gente imagina nas novelas, filmes, todo mundo antes de morrer passa um curta-metragem da vida toda. Né? Então, não sabemos se é assim ou não, mas o fato é que lembrança você vai ter lá no final. Quando você estiver perto de dar o último suspiro, que um médico disser para você, você só tem um mês de vida, você só tem uma semana de vida. E aí? Você vai estar como nesse momento? Se fosse hoje, agora, né? Que pensamento, que vida, como você tem vivido? É uma vida que glorifica a Deus, que honra a Deus. Então pensar na morte é importante por isso, porque todo mundo aqui pode morrer a qualquer momento. Do mais jovem ao mais velho, não tem aqui muita vantagem diante da morte. A morte, ela nos ronda o tempo inteiro e vai chegar o momento que a gente vai partir daqui. E nesse momento, como é que está a minha vida? A salvação é pela graça, mas você tem que imaginar que você vai estar diante de um Deus santo, que é verdadeiro, é puro, e que muitas vezes colocou no seu caminho pessoas para te orientar e para direcionar na palavra, e muitas vezes você disse não, muitas vezes você virou as costas, muitas vezes você viveu do jeito que você quis, mas vai chegar o dia que isso vai passar. E principalmente quando está perto de morrer, quando a pessoa está bem debilitada, ali não dá mais para você fazer um monte de coisa ruim que você quer fazer. Por isso tem muita gente que quando está perto de adoecer, amansa bastante. Né? Ixi, vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus. Aí sarou da doença, tchau Deus, valeu aí, já estou bom, né? E segue a vida. A gente é bem ruim, a gente às vezes pensa que engana Deus, e Deus está que eu lhe pego lá na frente. Então, não podemos brincar com essas coisas sérias. Outra coisa importante para você se autoexaminar, considere aquilo que os outros falam sobre você. Todo mundo fala alguma coisa sobre você, seja em secreto, seja em público, conceitos, enxerga você, o tempo todo nós estamos sendo analisados. Nós vivemos em sociedade e por conta do pecado existe isso. Né? E saiba que todo mundo vai falar de você, não é porque você é retado, não é porque sua luz brilha mais. Eu odeio aquelas frases do Facebook, né? Que a pessoa lá está andando errado, aí quando todo mundo fala que está errado, ele bota no Facebook uma frase tipo assim, eles estão assim porque me invejam, minha luz tem que brilhar, vou sambar na cara dos inimigos, né? Como tem aquelas expressões que vêm do funk, essas coisas ruins. Não, muitas vezes as pessoas estão falando, é ruim, é porque a gente está errado mesmo. Não quer dizer que é certo você falar da vida do outro ou fofocar, ou ser muito adiantado nos seus julgamentos. Mas o fato é que sempre vão falar de você. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na igreja. Tem pessoas com os mais variados níveis de maturidade. Então você tem que analisar. Peraí, será que o que estão falando de mim é verdade ou é mentira? Né? Isso aí que tem que ser pensado. Ele diz assim, assim nós devemos ouvir o que os outros dizem de nós. Observar sobre o que eles nos acusam, atentar para que o erro que encontram em nós e com diligência verificar se há algum fundamento nisso. Será que estão falando a verdade sobre mim? Porque às vezes as pessoas estão falando de nós, não é uma fofoca às vezes é porque a gente está errado naquilo mesmo. Né? E aí às vezes acha ruim, porque tipo assim, caiu minha máscara agora, ou estão mexendo na minha ferida. Mas você tem que pensar, o que é que estão falando de mim? Por exemplo, os políticos, eles sempre leem jornais, muitos deles, principalmente os mais espertos,
sempre estão ali lendo jornais para ver o que é que estão falando de mim na mídia. O que é que essa decisão minha, como é que está a minha imagem? Né? Será que eu estou bonito? Será que meu escândalo está muito escandaloso? Né? Então, eles sempre estão constantemente analisando a imagem e a gente também tem que analisar aquilo que estão falando de nós. E aí diz assim, se os outros nos acusam de orgulhosos, de mundanos, maus ou maliciosos, ou nos acusam de qualquer outra condição ou prática maldosa, nós devemos honestamente se questionar se isso não é verdade. A acusação pode nos parecer completamente infundada, podemos pensar que os motivos ou o espírito de acusador está errado, porém a pessoa perspicaz, ou seja, aquele que é mais esperto, mais sagaz, verá isso como uma ocasião para um autoexame. Provérbios 27, 6. Vamos abrir aí? Provérbios 27, 6. Estamos chegando perto do fim. Provérbios 27, 6. Vou pedir a Franciele para ler em voz alta. Ela já está ali no gatilho. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Embora aí trate das feridas feitas pelo que ama, e é importante as pessoas que nos amam sempre vão nos dizer a verdade, vão ser sinceras e não vão ter medo de pôr o dedinho na ferida. Isso vale para todo tipo de relacionamento, amizade, casamento, namoro. É importante que sejamos transparentes uns com os outros e não tenhamos medo de botar o dedinho na ferida, porque muitas vezes coisas têm que doer para sarar, e é um princípio da vida, né? Desde pequeno a gente sabe disso. Então a gente precisa sempre analisar o que estão falando de nós. E aí Edwards continua dizendo aqui, mas também deveríamos atentar para as coisas sobre as quais os nossos inimigos nos acusam. Sempre surgem pessoas que se tornam nossos inimigos nos mais variados ambientes, e analisar o que os inimigos falam também é importante. Se eles nos difamam e nos insultam descaradamente, até mesmo com a atitude incorreta, nós deveríamos considerar isso como um motivo para uma reflexão no íntimo e nos perguntar se há alguma verdade no que está sendo dito. Será mesmo que eu estou fazendo isso mesmo? Né? Os inimigos são importantes e você tem que aprender a tirar o que é bom do que é mal. Lá quando José foi para o Egito e ficou preso e passou pelo que passou, e ele termina dizendo que Deus tornou o mal em bem, você deve fazer a mesma coisa com relação àquilo que seus inimigos dizem sobre você. E aí, mesmo se o que for dito é revelado de modo reprovável e injurioso, ainda pode ser que haja alguma verdade nisso. Quando as pessoas criticam outras, mesmo se seus motivos forem errados, provavelmente tem como alvo verdadeiros erros. Os nossos inimigos amam os nossos erros, começando pelo próprio Satanás. Então, sempre tem a vida e o pecado, infelizmente, trazem isso, mas muitas vezes os inimigos estão mais sensíveis aos nossos erros do que nós mesmos. Aí é a hora que você vai ser mais esperto e você vai analisar, não, mas eu sei que eu sou assim mesmo e eu preciso mudar. Então você sempre tem que ser sagaz aí. Edwards usa uma palavra aqui muito comum, que é perspicaz, a gente não usa muito no nosso dia a dia, mas é você ser esperto, você se adiantar, você analisar tudo. Já falei, na verdade, nossos inimigos provavelmente nos atacam onde nós somos mais fracos e mais defeituosos, e onde demos mais abertura para crítica. Então, fica exposto ali um erro que a gente às vezes está escondendo, não quer ver o inimigo, peraí que eu já jogo logo no ventilador, e aí só quer ver o negócio espalhar. Aqueles que nos insultam, embora façam com espírito e modos não cristãos, geralmente identificarão as genuínas áreas onde nós mais podemos ser achados culpados. Porque ele está o tempo todo analisando para ver onde é que você vai errar, e geralmente aí já fica uma luz vermelha acesa. Olha o seu erro exposto aí. É óbvio que veio por um meio que não é muito agradável, mas é importante para você trabalhar aquilo. Assim, quando ouvirmos outros falando de nós nas nossas costas, não importa o espírito de crítica, a resposta certa é a autorreflexão e uma avaliação quanto à verdade da culpa em relação aos erros de que nos acusam. Com certeza, essa resposta ela é mais piedosa do que você ficar furioso, revidar ou desprezá-los por terem falado maldosamente. Desse modo, talvez tiremos o bem do mal. E essa é a maneira mais certa de derrotar o plano dos nossos inimigos, que nos injuriam e nos caluniam. Eles fazem isso com motivação errada, querendo nos injuriar. Mas dessa maneira, nós convertemos isso no nosso próprio favor. Que conselho extremamente sábio. Então, assim, quando seu inimigo aponta seu erro, mas você vai lá e diz, não, eu errei mesmo, sou culpado, preciso me arrepender, você quebra as pernas da crítica.
desarma ele, porque agora a arma que ele tinha contra você já era, se quebrou ali, né? Assim como o próprio Satanás te acusa diante de Deus, quando você se arrepende, ele não, né, calou, quebrou ali a crítica, porque você humildemente vai e reconhece, não, eu estou errado nisso mesmo. Você vê que até na mídia, eu volto a citar o exemplo de políticos e pessoas famosas, quando erram ou algum erro aparece ali, às vezes eles vão se antecipar e reconhecer, e aquilo acaba calando a crítica, porque agora não tem mais o que falar, não tem mais graça a falar, porque ele mesmo já se enxergou e já mudou, e isso acaba dando um novo rumo às coisas. Então, quando você viu o erro dos outros, verifique se você não tem essas mesmas deficiências, né? Se enxerga. Às vezes você está criticando no outro aquilo que você é, às vezes você não suporta a coisa no outro que é você que é daquele jeito. Então, antes de você sempre falar de alguém, você tem que analisar se você não está do mesmo jeito. Cansei de ver, e é muito normal vermos pessoas falando do outro, mas fazendo a mesma coisa, sem se enxergar. E aí diz, embora vejamos facilmente muitas imperfeições nos outros, quando olhamos para nós mesmos, essas coisas ficam obscurecidas por um espelho de ilusão. Ou seja, eu estou ali cara a cara com alguém que é igual a mim, em muitas coisas. Eu não suporto aquela pessoa, mas na verdade os defeitos dela são os mesmos defeitos que eu tenho. Os erros dela são os mesmos meus. E eu não estou me enxergando. Então isso é muito comum do nosso coração enganoso. Avalie como os outros são cegos em relação aos próprios pecados e pergunte a si mesmo se você sofre do mesmo tipo de cegueira. Será que você não está cego aí também? Avalie, o pecado é extremamente enganoso e ilusório, e você tem que analisar também a sua própria cegueira. Em algum ponto nós sempre somos cegos, né? Tanto que existe a expressão do ponto cego. Por exemplo, quando você está dirigindo caminhão ou carro, por isso que você não pode estar ultrapassando pela direita, porque há um momento quando você vai fazer aquela ultrapassagem, o motorista não consegue te enxergar no espelho e a chance de acontecer um acidente é muito grande. Então, na vida, a gente tem que analisar os pontos cegos. Às vezes tem uma falha nossa ali que você não está enxergando, aí você precisa dessa luz aí de Deus para que você, ó como eu estou aí, eu estou errado. Então, sonde sua consciência buscando seus pecados secretos, aquele lá que está escondido, que você sabe muito bem que é errado, mas você quer deixar ali abafado, né? Então sonda aí sua consciência, examine-se a si mesmo em relação às responsabilidades básicas, que são leitura da Bíblia, meditação, oração secreta. Eu falei isso ontem, né? O retiro também é um momento que você possa individualmente, busque um lugar que tem um espaço enorme, onde você possa orar, onde você possa ler a Bíblia. Você precisa disso, nós precisamos disso constantemente. Você cumpre totalmente esses deveres? Se sim, você cumpre de maneira irregular e desatenta? Como é o seu comportamento quando está escondido dos olhos do mundo? Quando você não tem limites além da sua consciência? O que ela lhe diz? Quando você está sozinho? Eu sempre me lembro de uma musiquinha, se não me engano é até um forrozinho, né? Onde eu ia, eu estava. Quanto mais eu fugia de mim, mais eu me achava. Porque onde você vai, você está. E quando você está só, você é você mais puramente. Tem até um livro, acho que é do Bill Hybels, é um livro não é muito conhecido, mas é que o título dele é Quem é você quando ninguém está olhando? Ali é que é você mesmo. Quando a gente está assim em público, a gente está aqui escondendo muita coisa. Mas a gente sozinho é a gente mesmo. No mais puro ali não tem ninguém. Quem é você nesses momentos sozinho? O que é que você pensa? O que é que você faz? Quando você está sozinho ali, sem a presença de outras pessoas. Quem é você? O que é que está passando na sua cabeça? Quais são suas ações? Né? Você tem que se analisar nesse processo. Então, analise, cuidado, negligenciar a leitura bíblica, a oração, você está indo pelo caminho errado. Né? Aí lembra lá do Salmo 119, 105 que a gente já leu, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Pergunte a si mesmo se secretamente você está entretendo ou guardando ou juntando alguma paixão sensual. E aqui Eduardo usa essa expressão não só no sentido sexual, mas também no sentido de várias paixões que nós temos nos nossos corações, que nos movem a fazer coisas erradas, né? Então você precisa se analisar, pergunta aí aquilo que guarda, aquilo que mexe seus desejos, quando você está sozinho, quando você está usando a internet, quando você está assistindo TV, analisa seu coração aí. Aí ele fala do perigo do pecado não abandonado, extremamente perigoso. O pecado é uma coisa que nós não podemos guardar, a gente tem que identificar, buscar se arrepender e pedir a Deus graça para viver de acordo com a palavra dele. Então, se você tem procurado a salvação e ainda não encontrou, a razão disso pode ser algum tipo de pecado em sua vida, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes ela ainda não se converteu, não se entregou ao Senhor totalmente, porque você vai guardando um pecado que você vai ter que jogar ele fora antes de se
voltar para o Senhor. E aí Edwards diz assim: talvez tenha se perguntado qual é o problema que o deixa tão preocupado em relação à sua salvação, quando diligentemente você a tem buscado e ainda não teve nenhum retorno. Muitas vezes você já implorou a Deus e Ele ainda não atentou para você. Outros recebem conforto, mas você ainda permanece em trevas. Mas isso não deve surpreender se você agarrou algum pecado por muito tempo. Não é isso uma razão suficiente para que todas as suas orações e todas as suas pretensões deixem de ser atendidas? Então, é necessário você se radical no pecado. E às vezes tem pessoas que estão ali, né, vão para a igreja, filho de crente, tal, ainda não foi, às vezes tem um desejo, sabe? Eu me lembro de uma pesquisa que eu fiz com vocês há um tempo atrás, que eu dei um questionáriozinho e eu perguntei o que era o evangelho e fiquei meio assustado, porque uma grande parte não tinha entendido bem ou tinha esquecido, porque era uma coisa bem falada, e sempre falou a questão de me esforçar para conseguir chegar lá, me esforçar para conseguir minha salvação, me esforçar, eu vi muito essa palavra ali, e isso acendeu uma luzinha vermelha. Então a ideia é você se arrepender, tem aquela coisa que você está bem agarrado e se entregar a Deus. E lutar um dia de cada vez. Todo dia você vai ter uma batalha, mas assim Deus te fortalece, mas você tem que abrir mão. Porque não vai dar para você servir a Deus e ao mesmo tempo continuar servindo a Satanás. Você não pode ficar dividido entre dois senhores, servir ao pecado, ao seu próprio coração. Então, ele diz assim também: se você vive em trevas espirituais, sem sentir a presença de Deus, a razão disso também pode ser algum tipo de pecado. Então, se você não tem prazer muito no culto, na escola bíblica, em estar em comunhão, pode apostar que o pecado está ali atrapalhando essa comunhão. Ele traz esfriamento, porque o pecado ele acaba te distraindo tanto. Você vai para a igreja de todo jeito, você vai porque já acostumou a ir mesmo, você vai porque não tinha outro lugar para ir no momento, você vai com a cabeça aí depois do culto ir para tal lugar, encontrar tal pessoa, mas você não está ali. Você vai para a escola bíblica porque é obrigatório. Talvez você está aqui agora de manhã porque é obrigado pela norma do retiro você participar dos estudos. E aí você não tem prazer nenhum, você acha sem graça, você acha cansativo, você está desmotivado, porque talvez muitas vezes você está aí guardando o pecado no seu coração e na sua vida, que precisam ser confessados, precisam ser arrependidos. E posso lhe garantir que Deus é misericordioso. Né? A gente vai ver mais isso logo à noite. Então, se você lamenta não ter um pouco da doce comunhão com o Senhor, se você sente que Deus desertou você, se Deus parece ter lhe escondido a face e raramente mostra evidências da sua glória e graça, ou se parece que você foi deixado sozinho vagueando no deserto, pode ser por essa razão. Porque você está aí vivendo uma vida de pecado e não se arrepende, então não adianta. Não dá para ter paz entre luz e trevas. Não dá para elas andarem juntas. Onde a luz for, as trevas elas acabam fugindo. Então, se você não tem tido prazer nas coisas de Deus, analise seu coração, que com certeza o pecado está aí atrapalhando essa comunhão. Então, ele diz: se você duvida da sua salvação, talvez também tenha algum tipo de pecado na sua vida que levanta essas dúvidas. Quando a gente acaba atolando no pecado, metendo o pé na lama mesmo, na jaca, Satanás é um dos primeiros que diz: você não é crente não, olha o que você está fazendo, você pediu perdão, já está fazendo de novo. Daí aí você mesmo começa a ficar meio para baixo, aí você já começa a ficar meio com vergonha de buscar Deus, que diz: nossa, como eu sou cara de pau, né? Eu pedi perdão ontem, já fiz isso hoje de novo, pedi perdão semana passada, já estou agindo assim de novo, e eu estou fazendo de novo. Aí chega uma hora que Satanás diz: moço, Deus não quer mais conta com você. Isso é um engano, né? Deus, ele é perdoador. Óbvio que ele busca que você se quebrante, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então você sente que tem muita coisa ruim em você, desejos ruins em você, e você deve buscar a Deus e pedir perdão. E às vezes você fica até achando que nem é salvo, porque você sabe que sua vida está bem desregulada e o pecado tem tomado conta de você. Então, busque arrependimento. Né? E ele diz assim: se você vive algum tipo de pecado, ele está falando para os cristãos especialmente, não é de surpreender que isso diminua grandemente sua certeza. Afinal de contas, isso subjuga o exercício da graça, esconde a luz da face de Deus, e pode acontecer de você nunca saber se você é um verdadeiro cristão, até que você tenha abandonado totalmente o pecado no qual você vive. Né? Então você vai ter que lutar e pedir graça a Deus, e como eu falei, Deus é misericordioso. Então, se Deus o reprovou, talvez é porque algum tipo de pecado na sua vida explica esse motivo. É interessante, ele fala assim: provavelmente a prática de um hábito pecaminoso ou o fato de tolerar um ato maldoso
tenha sido a razão de ter recebido uma reprovação, um castigo doloroso. Às vezes tem coisas ruins na vida que vêm porque Deus utiliza como um meio de disciplina mesmo, para que você veja a malignidade do pecado. Às vezes Deus é excessivamente severo no trato com o seu povo pelos pecados desse mundo. Aí ele cita o exemplo de Moisés e Arão. Moisés e Arão falharam, eram líderes, Moisés amigo de Deus, um grande privilégio, mas ele falhou e Deus foi bem rigoroso. Moisés não entrou na terra prometida, ele viu de longe. Imagina só como Deus pega na nossa responsabilidade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou seriamente. O que é que aconteceu? A família dele foi arrasada. Coisas absurdas aconteceram, vocês conhecem boa parte dessas histórias. Lembra do sacerdote Eli, vivia na casa de Deus e tudo mais, não repreendia os seus filhos, deixava viver de todo jeito. O resultado foi que os filhos morreram e o próprio Eli teve uma morte trágica. Tudo isso consequência do pecado, e Deus é radical na hora de tratar o nosso pecado. Então, às vezes, você está lá guardando aquele negócio, mas vai chegar o dia que Deus, espera ainda, vou lhe apertar aqui para você entender que está errado. E Deus faz isso com quem Ele ama. E para fechar, se a morte lhe causa medo, talvez é porque você está vivendo algum tipo de pecado. Se você está morrendo de medo de morrer hoje, ou não chegar no fim do retiro, no fim do ano, talvez é o pecado. E o pecado faz isso, faz a gente ter medo da morte. Porque dá aquela sensação, nossa, se eu morrer agora do jeito que eu estou vivendo, eu vou estar diante de Deus e eu vou dizer o quê? E é isso que fica. Então, quanto mais comunhão com Deus, mais santidade, menos medo da morte a gente tem. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente olha para a morte como uma coisa absolutamente, vamos dizer assim, inoculada. Está ali já fechada, porque o nosso Senhor venceu a morte. Ele diz assim, quando você pensa na morte, você se encolhe a esse pensamento. Quando você tem uma doença, ou quando você tem alguma ameaça de vida, você sente medo. Ou pensamentos de morte e eternidade alarmam você, embora você seja um cristão. Tem um monte de crente com medo de morrer. Isso é assustador. Às vezes até eu, e eu falo por mim mesmo. Quando eu começo a esfriar na fé, ou quando os pecados também vão trazendo prejuízo, um dos termômetros que eu analiso em mim é justamente o medo de morrer. Hoje, por que eu estou com medo de morrer? Se Cristo venceu a morte, e se a esperança dele é maravilhosa, e Paulo diz lá, olha, morrer estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por que eu estou com medo? O pecado faz isso conosco, nos deixa mais assustados. Então, se você vive num caminho mau, provavelmente seja a razão dos seus medos. O pecado deixa sua cabeça sensual e mundana e, portanto, impede você de desfrutar de uma alegria celestial. O pecado ele diminui a graça, impede o desfrute das antecipações do conforto celestial que de outra maneira você desfrutaria. O pecado ele impede o sentimento da presença e do favor de Deus, e sem isso não é de espantar que você não veja a morte diante de si com temor. Então, às vezes você pode ser um crente, mas porque você está em pecado e com a vida fria espiritualmente, você deve estar morrendo de medo de morrer. Porque você sabe que a coisa é muito séria e que você não tem vivido de acordo. Então, para o último tópico de todos, Eduardo diz assim, não permaneça em qualquer tipo de pecado. Se ao ler esse livro você percebeu que vive um tipo de pecado, e esse estudo, no caso, a gente fez uma pequena adaptação aqui, considere que de agora em diante, se viver da mesma maneira que você está vivendo, com um pecado conhecido. Então analisa aí agora, você ainda está mais indesculpável ainda depois disso. Se era ou não era conhecido no passado, você talvez tenha vivido assim de maneira inadvertida. Talvez um monte de pecado aí que você está deixando passar na sua vida. Mas agora você está consciente dele, e se continuar nele, o seu pecado não será um pecado mais de ignorância, mas agora vai ser um pecado que se mostra e os seus caminhos ficam mais conhecidos. Então, a gente tem sempre que refletir lá, como Davi, cria em mim, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Marque na sua Bíblia, decore, ore assim, e Deus garante aqui na palavra que Ele vai te ouvir, vai te ajudar a fazer essa sondagem. É impossível para nós. Talvez você deva ter se analisado e dizer, eu estou só o pozinho da rabiola. Mas lembra da graça de Deus que é muito maior e muito melhor.